Bom dia, meu nome é Cláudio Melli. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite de Eurípides. Para mim é um prazer estar com vocês aqui nesse encontro Benedito 2024. Eu vou falar sobre o arquivo de imagens, né, do Instituto Jung em Zurique. Eu sou analista junguiano, fiz a minha formação em Zurique, né? e, e atualmente meu trabalho clínico é em Zurique. E tem algumas atividades no instituto, como, por exemplo, faço parte do comitê de pesquisas no instituto, dou aula e também faço parte do time que administra, vamos dizer, o arquivo de imagens do instituto, sobre o qual eu vou falar aqui. Ahn, Falar alguma coisa rapidamente sobre a minha trajetória. Eu sou italiano, nasci no Peru, cresci no Brasil, passei grande parte da minha vida no Brasil, depois morei na Argentina e circulei muito pela América Latina por um longo período, no qual eu trabalhei como economista e, num determinado momento da minha vida, percebi que não era isso, então mudei para psicologia analítica e fiz a minha formação em Zurique. Eu vou utilizar um PowerPoint aqui para falar do arquivo de imagens. Então, eu vou abrir aqui. Acho que está dando para ver. Então, eu vou começar falando que, na minha opinião, uma das maiores contribuições que o Jung trouxe para a psicologia analítica está relacionada à sua forma de trabalhar com os sonhos, visões e fantasias. Eu acho que aí ele se diferencia muito do resto, das diferentes escolas, vamos dizer, da psicologia profunda, né? Essa forma de abordagem do conteúdo onírico do Jung, que é muito especial, ele se sustenta em dois conceitos fundamentais que também Jung se diferencia radicalmente do resto, que são conceitos inovadores e que fazem parte, né, da psicologia analítica. Um seria o conceito de arquétipo, que é sustentado pelo princípio da energia psíquica que se expressa e direciona através dos símbolos, e outro é o conceito do self, que transcende o princípio biológico como um mecanismo de sustentação do aparato psíquico. Então, com isso, o Jung realmente ele se diferencia, ele faz algo inovador, na minha opinião. O self, o conceito de self é muito importante na psicologia junguiana. O self é, como todos sabem, o centro da psique, ao qual o ego está subordinado, né? E do qual se condensam formas que se transformam em imagens. Então, essas imagens são imagens internas que revelam que existe algo além da consciência. E é importantíssima a contribuição do Jung quando ele introduz a ideia de usar o desenho, a pintura e outros tipos de expressões artísticas, do qual vamos falar aqui, no contexto analítico. Essas imagens não somente servem para a expressão das imagens internas. De um ponto de vista analítico, as imagens produzidas pelos pacientes seriam vistas através de um processo de busca de entendimento intelectual e emocional para finalmente serem integradas na consciência. Se trata de um processo de ampliação e de organização da consciência. Para entender melhor o que Jung pretendia quando convidava seus pacientes a pintar seus sonhos, visões, fantasias, eu acho interessante citar o parágrafo 111 da prática da psicoterapia, quando Jung quer definir o objetivo da psicoterapia. E ele diz: meu objetivo é o de levar o paciente a um estado psíquico no qual ele possa experimentar a própria natureza, um estado de fluidez, transformação e de crescimento em que nada esteja fixo ou petrificado.
uma importante testemunha, né, desse pilar da psicologia analítica, que é o trabalho com imagens, a gente pode ver ele, né, pode compartilhar, e ele está no arquivo de imagens do Instituto Zurich. O arquivo de imagens fica nesse prédio, né, onde está atualmente é um instituto, né, e no último andar tem esse arquivo, que tem mais de 10 mil imagens, são 50 casos de pacientes de Jung, e tem também 6.500 imagens de pacientes de Yolanda Jacob e de outros analistas. Em muitos casos de Jung, da Yolanda, da qual vamos falar a seguir, e de outros analistas, podemos identificar arquétipos, símbolos latentes. As séries de imagens são realmente espetaculares. Elas permitem realmente decifrar, compartilhar e revelar. Eu vou mostrar algumas aqui, mas antes eu quero comentar outras coisas. Por exemplo, uma tentativa de compartilhar esse tesouro de imagens foi a publicação do livro Das Buch der Bilder, 2018. Esse livro agora também está disponível em italiano e em inglês. O livro foi lançado junto com uma exposição no Museu Lagerhaus, em St. Gallen, intitulada Na Terra da Imaginação, a coleção C.G. Jung. Eu vou fazer alguns comentários sobre o arquivo de imagens, sobre a sua história, o funcionamento, desenvolvimento e as perspectivas futuras. Vou fazer também alguns breves comentários sobre o conteúdo desse livro elaborado por colegas de Zurich e vou também compartilhar algumas imagens dos pacientes de Jung. As imagens desempenham um papel preponderante na psique e, através dessa linguagem, podemos aproximar-nos da essência da personalidade. As imagens proporcionam uma ligação viva e intensa com os significados mais profundos na nossa psique. Principalmente através das imagens e não através da palavra, as experiências interiores podem tornar-se tangíveis. O que está dentro pode ser trazido para fora e assim ser experimentado sem a interferência da palavra. Se trata de uma experiência realizada principalmente através da função sensorial que abre a possibilidade de uma conexão entre o corpo e a alma. As imagens do acervo do Instituto são uma testemunha de como Jung incentivou seus pacientes, em um período que vai de 1917 a 1955, a expressar com imagens, através de um processo criativo, o aparentemente não compreensível. Essas imagens mostram, em alguns casos, a experiência de transformação de alguns pacientes de Jung. Essas explorações da psique, que resultaram no material produzido pelos pacientes de Jung, desempenharam um papel importante no desenvolvimento da psicologia analítica. Mas eu acho interessante formular algumas perguntas com relação a essas imagens do arquivo. Que temas, símbolos e arquétipos emergem dessas imagens? Essas imagens se relacionam com aspectos coletivos relacionados com a sociedade da época, ou eles são atemporais? Ou seja, dependem ou não dependem da nossa concepção de tempo e de espaço? Essas imagens têm ressonância na sociedade contemporânea? Os efeitos dessas imagens, que essas imagens produziram quando criadas, continuam pulsando do ponto de vista de sua carga emocional e simbólica em nosso tempo? Podem essas imagens ajudar a entender a realidade contemporânea? As imagens do arquivo do Instituto se diferenciam sobre alguns aspectos das imagens produzidas por pacientes internados em clínicas psiquiátricas, pois os pacientes de Jung, entre 17 e 55, quando foram produzidas essas imagens, na sua grande maioria não estavam
internados em uma clínica. Normalmente eram atendidos no consultório privado do Jung em Kussnacht, desde 1909. Essas obras fazem parte de um setting analítico e são resultado do convite que Jung fazia aos próprios pacientes de dar uma forma visível às imagens experimentadas no mundo interior para serem discutidas e analisadas. Essas obras são, sem dúvida, parte de um processo analítico. Mas é interessante, quem conhece o Livro Vermelho, vê imediatamente que essas obras apresentam significativamente analogias com as imagens produzidas por Jung no Livro Vermelho, que ele trabalhou durante 16 anos, entre 1914 e 1930. É fundamental a gente entender as imagens produzidas, ou tentar compreender, né, o contexto em que as imagens produzidas por Jung, na elaboração do Livro Vermelho, para entender as imagens realizadas por seus pacientes, tem muita semelhança em muitos casos. O trabalho que Jung realizou no processo de elaboração do Livro Vermelho significou um confronto pessoal do Jung com o inconsciente coletivo e com o próprio inconsciente individual. Ele incentivava os pacientes a fazer o mesmo. Ele guiava seus pacientes a realizar experiências de imaginação ativa, realizar diálogos internos e desenhar e pintar as próprias fantasias, sonhos e visões. Então, eu vou falar um pouquinho, né, no Livro Vermelho e da, e da, e do conceito de imaginação ativa, né? Ah, acho que ajuda a entender as imagens, né? Ah, a série de imagens de cada paciente que fazem parte da coleção Jung nos permitem ter uma ideia da evolução do trabalho analítico e dos símbolos que emergem de tais processos. Além da mandala, ahn, tem a mandala Besson, encontramos no arquivo diferentes tipos de imagens, símbolos, arquétipos, que também se repetem no Livro Vermelho, como, por exemplo, a serpente, o sol, a luz, a água, a árvore da vida, espaços de passagem, ovos cósmicos, figuras humanas. Encontramos também representações visionárias, cósmicas, junto com imagens de animais, paisagens, cenas grotescas, cenas fantásticas e surreais. A esse respeito, comentava Jung, que o indivíduo que não tem acesso ao próprio mito é um homem sem raízes, sem uma verdadeira relação com o seu passado, com a sua ancestralidade e com a sociedade humana de seu tempo. Depois do afastamento entre Jung e Freud, no começo da Primeira Grande Guerra, Jung inicia um processo de experimentação de autoconhecimento, que resultou na criação de um método que ele chamou de imaginação ativa. Jung inicia a dialogar com as imagens e figuras interiores de seus sonhos, de suas visões e de suas fantasias. Essa experiência ficou documentada nos livros negros e no livro vermelho, através de imagens e diálogos realizados pelo Jung, com essas imagens produzidas pelo inconsciente. Depois de haver realizado a própria experiência, que terminou com a produção do livro vermelho, e que muitos consideram o período em que Jung gera as bases da psicologia analítica, ele inicia, a partir de 1916, a incentivar os seus pacientes a também estabelecer um diálogo com as imagens produzidas pelo inconsciente, que evidentemente personificavam os complexos psíquicos. Esse diálogo pode ser produzido através de desenhos, pinturas, esculturas ou outras formas de expressão artística. Dessa forma, os pacientes de Jung elaboravam suas experiências psíquicas, em alguns casos, integravam materiais relacionados a conflitos depositados no inconsciente, até então dissociados da consciência. Os pacientes contavam seus sonhos, fantasias e traziam as imagens que produziam, que analisavam junto com Jung, sustentando o diálogo interior que as tinha produzido. Jung não queria que os pacientes voltassem para casa sem seus trabalhos originais. Então, ele pedia que eles fizessem cópias para que ele pudesse estudá-las.
Assim foi se formando, pouco a pouco, uma coleção de imagens que hoje fazem parte da coleção do arquivo do Instituto, produzidas pelos pacientes de Jung, Yolanda Jacob e de outros analistas próximos a Jung. Algumas palavras sobre a Yolanda Jacob, que foi quem iniciou o arquivo. Yolanda Jacob foi uma psicóloga suíça, conhecida pelo seu trabalho com Jung e pelos seus escritos sobre psicologia junguiana. Passou a sua vida em Budapeste até 1919, parte em Viena até 1938, parte em Zurique. A Jacob conheceu Jung em 1927, participou da criação do Instituto. O Instituto foi criado em 1948 e morreu em Zurique. A primeira publicação de Jacob foi um esboço de psicologia de Jung na sua forma clássica, exprimindo as suas ideias de forma clara e simples. Tentava simplificar aquilo que Jung explicava na sua obra. Os seus livros posteriores continuaram a oferecer exposições claras de temas junguianos clássicos e centrais. No final dos anos 50, Jacob decidiu organizar e cuidar das imagens produzidas pelos pacientes do Jung em forma sistemática. Depois de Yolanda Jacob, muitos analistas do Instituto contribuíram para organizar e desenvolver o arquivo de imagens. Atualmente, somos uma equipe de 3 pessoas cuidando do arquivo. Os analistas do Instituto Jung, além de desenvolver funções de docência e de pesquisa, sempre se preocuparam por uma adequada conservação e sistematização do material do arquivo de imagens. Além das imagens, em alguns casos, estão disponíveis informações através de cartas ou anotações no verso das imagens dos pacientes que produziram as imagens. Existem também algumas anotações que fazem referência, anotações dos pacientes que fazem referência ao andamento do processo analítico. É importante lembrar que Jung não deixou praticamente notas sobre o processo analítico dos pacientes que produziram as imagens disponíveis no arquivo, salvo em alguns casos, como, por exemplo, a Christiana Morgan, ou outras, mas muito poucas. O arquivo de imagens mostra a história de muitas experiências de confrontação com o inconsciente e uma das mais amplas e relevantes coleções de imagens do inconsciente. As próprias imagens nos fornecem indicações sobre como Jung trabalhava com seus pacientes, principalmente quando vistas em séries. As imagens são organizadas por casos e é possível ver a evolução histórica para perceber o percurso analítico realizado. Cada imagem mostra a experiência realizada pelo paciente que se expressa através desse material do inconsciente em um determinado momento. O contato com o material que emerge do inconsciente tem um poder significativo, pois permite integrar o que está dissociado ou desinflar complexos que poderem estar funcionando de forma autônoma. Inclusive, em alguns casos, facilitam o diálogo com a própria sombra. O arquivo de imagens de Jung permite também estudar os arquétipos, os símbolos e os símbolos que emergem dessas imagens. As imagens são a concreta testemunha de uma técnica para o tratamento de conflitos psíquicos, logo permite aprender, pesquisar e deixar-se inspirar ao mesmo tempo. É um legado vivo da história da psicologia analítica. As imagens do arquivo em Kuznets, além de influenciadas pelo espírito de uma época, pelo dadaísmo, pela questão da guerra, pela questão do que estava sendo da ciência, da história, etc., são também produto de uma experiência analítica, em que ocorria, evidentemente, transferência e contra-transferência. É importante, e é fundamental, na minha opinião, considerar o efeito da transferência e da contra-transferência no processo terapêutico na produção das imagens por parte dos pacientes de Jung. Um exemplo disso, por exemplo, é a quantidade de mandalas desenhadas e pintadas pelos pacientes de Jung. Evidentemente que no período em que foram pintadas, Jung estava profundamente interessado em estudar mandalas. Sabemos que Jung considerava as mandalas também, que as mandalas eram uma expressão do self,
que tinha uma função de centro que organiza, expressão da totalidade da personalidade, podendo estar mais ou menos alinhado com o ego em um determinado momento. E que, através dessa conexão, podia instaurar-se um equilíbrio interior. Para Jung, essas imagens circulares favorecem a concentração e a organização da psique. Inclusive, para Jung, o desenvolvimento psíquico não é linear, ele pode ocorrer em um movimento circular em torno ao self. A forma, inclusive, que Jung escrevia é totalmente circular. Ele sempre circula em volta de um determinado assunto. Não era um pensamento estruturado em forma linear como o de Freud. Mas voltando à questão das mandalas, não podemos deixar de comentar que os pacientes de Jung foram influenciados pelo seu profundo interesse por elas. Jung as considerava instrumentos de meditação, imersão e concentração. Se tratava da realização de uma experiência que produzia uma ordem interior. Elas exprimem um refúgio seguro de conciliação interna com a totalidade. Enfim, não podemos deixar de considerar o efeito do fascínio de Jung pelas mandalas no processo de transferência analítica ou de contágio emotivo nos pacientes autores dos desenhos e das pinturas de mandalas. Mas vale ressaltar que isso não acontecia somente com as mandalas, mas também com outros símbolos e imagens arquetípicas. Antes de mostrar as imagens, eu quero passar assim sobre algumas citações de Jung relacionadas à questão das imagens produzidas em um processo analítico e também da questão da imaginação ativa. Na psicologia junguiana, a potência e a dinâmica dos símbolos têm efeitos sobre a direção da libido. Esse processo, em muitos casos, pode ajudar a lidar com as experiências que possam ter provocado importantes dissociações através de neuroses. Essas neuroses podem ter ocorrido quando a libido, por alguma razão, alterou a sua dinâmica em uma forma diferente ao padrão do complexo em questão. Quando falamos de processos de individuação, não se trata somente de deixar-se guiar pelos sonhos e seus símbolos, ampliar a consciência e fazer experiências. Para que a consciência se amplie, o ego precisa parcialmente dissolver-se. Isso permite que se abram canais de comunicação com o self. As principais defesas precisam ser abaixadas, e isso só se torna possível depois de ter trabalhado longamente com a própria sombra. Se trata de um trabalho árduo em que a transformação do ego tem um papel central. Com relação a esse processo de transformação, Jung falava da importância de segurar a atenção dos opostos e, evidentemente, a importância do processo criativo. Então, é por isso que eu vou citar no texto, né? Função transcendente, a função transcendente no volume 8, escrito em 1916, quando Jung tenta elaborar uma visão sintética do processo psíquico no tratamento analítico e formula a famosa questão universal. Como se chega a um acordo na prática com o inconsciente, entendendo por inconsciente o desconhecido que nos afeta. Nesse texto, a função transcendente, Jung comenta que o método da imaginação ativa é uma importante ferramenta para a produção de conteúdos do inconsciente que se encontram imediatamente abaixo do limiar da consciência e que, quando intensificados, têm maior probabilidade de irromper espontaneamente na mente consciente. Faço referência a esse texto porque é sobre ele que Jung sustenta a importância da imaginação ativa quando trabalha com a interpretação das imagens produzidas pelos pacientes. Mas vale a pena também evidenciar dos riscos de trabalhar com a imaginação ativa sem a orientação de um especialista. Para Jung, o método da imaginação ativa liberava o paciente da chamada associação livre de Freud, na qual o paciente ficava preso em um círculo estéril ao redor dos próprios complexos. Eu vou mostrar algumas imagens e eu vou iniciar, elas estão organizadas em casos, né? Essa aqui é o caso 34.
Ahn, Poderia ser a imagem que sustenta a mulher pelos braços, a figura do analista que acompanha a paciente na sua experiência com o inconsciente. Seguem algumas outras imagens desse caso. Não podemos deixar de mostrar algumas imagens do caso 25, né? Que é o caso da Christiana Morgan. As imagens produzidas foram profundamente analisadas nos famosos seminários de Jung chamados Visões, que eu recomendo que sejam lidos, porque aí realmente aparece o Jung explicando, vamos dizer, como ele interpreta, né? Essas também são imagens que a Christiana Morgan produziu no seu processo terapêutico. Essas imagens estão disponíveis no Instituto. Aqui, caso 9, a gente vê claramente, por exemplo, a influência do dadaísmo nas imagens produzidas por essa paciente. Essa aqui é outra imagem do caso 9. Essa aqui é outra. Como dizia, né, que todos os pacientes, quase todos pintavam mandalas. Essa paciente do caso 9 também pintou essa mandala que eu acho belíssima. Como comentamos, é muito importante olhar o caminho realizado pelo paciente, observando a série de imagens, como quando em um processo analítico observamos como se transforma o ego onírico de um paciente, quando analisamos uma série de sonhos. Então, eu vou mostrar aqui, no caso um, né, uma série de imagens produzidas pelo paciente, e a forma com que elas vão mutando é uma narrativa bastante interessante. Eu acho que as imagens falam por si, elas mostram claramente o que está acontecendo, né? Então, essas imagens do caso um, elas vão sendo mostradas aqui em forma histórica, né? Essa foi a primeira, e assim vai adiante. Depois vem essa, depois vem essa. Palma da mandala. Não precisa falar muito, né? Quer dizer, as imagens já mostram um processo, né? Como eu comentei antes, muitos pacientes pintaram mandalas, né? Eu vou mostrar algumas de diferentes pacientes. Eu gosto particularmente dessa, eu acho maravilhosa. Ahn, Esse é o caso 39, de um paciente 39, em que vemos uma mulher subindo uma escada íngreme, provavelmente início de um processo. Seguem outras imagens da mesma paciente, né? O caso 39, que foram parte do processo analítico. A da escada foi uma das primeiras, e depois vem essas. Seguem algumas imagens do caso 105, que são claramente imagens de sombra. Como lidar com a sombra, né? Nesse caso, parece que tem uma confrontação, né, com a sombra.
Ah, tem muitas imagens que trazem a questão sexual. Vou passar algumas delas. Claro que tem imagens também, como o caso 41, que estão relacionadas à guerra, né? São imagens muito fortes, muito intensas. Existem casos em que vemos, como caso, em que vemos imagens de profundo turbamento, como essa imagem aqui, ou essa imagem aqui. Existem casos também, não, que são imagens lúdicas, como essa aqui, essa aqui. Existem também imagens que transcendem, como essa, ou essa, algo que eleva, né, que vai para cima, né? Um ovo cósmico. Bom, tem muitíssimas mais imagens. Vocês estão, quando quiserem ter acesso a essas imagens em forma ah, física, estando presentes quando estiverem por Zurique, me avisem, serão bem-vindos. E poderão ter a possibilidade de ter contato com essa coleção. Claro que também elas estão disponíveis em forma virtual. E antes de terminar, eu gostaria um pouco de rapidamente falar de quais são os objetivos hoje da nova administração do acervo de imagens do qual eu faço parte. Então, hoje a gente está apontando a concluir um catálogo físico e digital das imagens produzidas pelos pacientes do Jung. Isso está bastante avançado, está quase terminando. E vamos iniciar também a catalogação das imagens dos pacientes da Yolanda Jacob, usando o mesmo método que a gente utilizou para catalogar as imagens do Jung, dos pacientes do Jung. Temos o projeto também de transferir a coleção para um local com melhores condições de conservação, ampliação e exibição. Temos a ideia também de ampliar a coleção com imagens dos analistas atuais, incluindo as descrições dos casos clínicos, ou seja, convidar os analistas do Instituto Jung e também dos que estão em formação a trazer as imagens dos pacientes, mas não somente as imagens, trazer as imagens também e uma descrição, vamos dizer, do caso clínico, em modo da gente poder ter uma base de informação mais completa. Claro que estamos realizando convênios de cooperação com instituições clínicas, museus que preservam e divulgam imagens do inconsciente. Organizamos exposições também. Oferecemos seminários relacionados ao conteúdo das imagens do arquivo e também oferecemos estágios para candidatos que estão em formação no Instituto. Com isso, eu termino, vamos dizer, essa apresentação. Obrigado pelo seu tempo. Eu fico disponível. Aqui estão os meus contatos para quem estiver interessado a ter maiores informações. Um forte abraço e que tenham um encontro maravilhoso.